Gostei. Estão acordados? Amém? Animados? Ansiosos? Olha lá, ó. Olha o tema da mensagem. A inutilidade da ansiedade. A primeira coisa que eu gostaria de declarar é que como eu apanhei essa semana desenvolvendo esse sermão. Então, assim, pode ser que você apanhe também. Mas é em amor. E aí eu quero já iniciar fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você é do tipo de pessoa que vive antecipando o problema? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo à sua porta. Será que você é o tipo de pessoa que sofre pensando no que vai comer, na despensa, no armário, em como vai pagar o aluguel? Será que vai dar para pagar o aluguel esse mês? São muitos serás e serás. Não podemos negar, a ansiedade é um dos grandes males deste século. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, se é religioso, se é ateu, se é doutor ou se é analfabeto, a ansiedade atinge a todos em alguma medida. Nos versículos de 19 ao 24, que nós meditamos na semana passada, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus ele vai falar sobre o amor às coisas do mundo. E os versículos 25 a 34, que nós vamos estar meditando essa manhã, Jesus ele trata da ansiedade por causa do mundo. A busca por segurança nesse mundo e no que ele possui é a receita certa para a proliferação da ansiedade. Parece contraditório, mas quanto mais você busca segurança, mais você fica ansioso. Existe uma fala política que é a seguinte: se você quer dominar alguém ou um povo, mantenha-o ansioso. Um povo ansioso é um povo dominado. Isso faz muito sentido e nos ajuda a entender o que significa ser ansioso segundo esse ensinamento de Jesus. O ansioso é alguém dominado pelo mundo. Viver ansioso é viver dominado pelo mundo, mesmo que não se tenha consciência disso. Viver ansioso é viver escravo das preocupações que o próprio mundo nos dá, que o próprio mundo nos traz. Nesse caso, a ansiedade ela se torna um domínio, se torna um senhor sobre a nossa vida. As nossas preocupações revelam em quem nós de fato confiamos. Vamos ler o texto? Mateus 6, versículo 25 até o 34. Para quem nos visita, eu vou estar lendo aqui na tradução NAA, é a que está ali também na tela, mas fique à vontade para acompanhar na tradução de preferência. Palavras de Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a tua igreja, e eu oro para que o teu Espírito possa iluminar os nossos olhos agora, essa manhã, para que ao meditarmos, ao contemplarmos as Escrituras, o Senhor possa revelar o real sentido dela aos nossos corações. Que o Senhor possa nos mudar essa manhã, mais uma vez, através do seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bom, o teólogo R.C. Sproul, ele conta que viu seu pai morrer aos poucos quando ele ainda era jovem. O seu pai teve 4 derrames graves, que o deixou completamente incapacitado de realizar qualquer atividade, que pudesse realizar qualquer tipo de trabalho e até mesmo levantar renda para o seu próprio sustento. Mas ele sempre dizia para Sproul, com a voz grossa por causa da paralisia que os derrames lhe causaram: não se preocupe com o amanhã, com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Seu pai viveu segundo essas palavras. Mas Sproul diz que as odiava com todas as suas forças. E até mais velho, já como cristão, Sproul tinha muita dificuldade com elas, porque era como se Jesus estivesse falando diretamente com ele. Se você acredita mesmo na providência divina, como diz acreditar, por que você é tão ansioso? Que dilema, meus amigos. Por que cultivar algo inútil? A preocupação, ela só traz angústia e adoece. Por que será que as pessoas ficam ansiosas? E, em parte, elas ficam ansiosas pela mesma razão na qual elas se tornam hipócritas. Elas se voltam para si mesmas e não para Deus. Lembra de Jesus combatendo a hipocrisia no início desse capítulo? No caso do hipócrita, a preocupação consiste em ser visto pelos outros. Já no caso da ansiedade, a preocupação é em suprir as próprias necessidades. O hipócrita e o ansioso provavelmente têm mais uma coisa em comum: nenhum deles compreendeu de fato a graça de Deus. Vamos adentrar aqui, versículo por versículo, como nós costumamos fazer, e tentar entender um pouco mais na profundidade cada palavra que Jesus está compartilhando nessa perícope. Versículo 25, então, Jesus está dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber,
nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. E essa palavra, por isso, mostra que existe uma conexão com o que estava sendo dito anteriormente. E aí vocês lembram que nós falamos semana passada sobre as riquezas dessa terra. Jesus está querendo dizer, uma vez que os tesouros terrenos e transitórios não satisfazem, não prossiga pondo seu coração em mamon, ou seja, nas coisas terrenas, tais como comida e bebida para se manter vivo, ou até roupas para se manter vestido. E aí eu te faço a pergunta, quem te deu a vida? Quem te deu a vida? Deus. E o que é maior, a vida ou o alimento? Então, quem te deu o maior, que é a vida, não te daria o menor, que é o alimento? Quem te deu o corpo? Vamos lá, gente, me ajuda. Quem te deu o corpo? E o que é maior em nível de grandeza, o corpo ou a roupa? Então, quem te deu o corpo não te daria a roupa para você vestir? Jesus está fazendo um argumento do maior até o menor. Paulo faz algo parecido lá em Romanos 8:32, quando ele fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não se preocupem com a sua vida. É um imperativo presente que sugere algo como, não cultive esse mau hábito. Ou até mesmo, se você já começou, cara, abandona esse hábito agora mesmo. É exatamente isso que Jesus quer dizer. A pessoa preocupada tem uma palavra, no original, essa palavra para ansioso, ela tem também um sentido ali muito parecido com o que nós conhecemos como distraído. E a pessoa ansiosa, ela é uma pessoa de atenção dividida. Tipo Marta, que por um momento ela esqueceu que uma coisa era importante. A pessoa ansiosa, ela está distraída com muitos afazeres, com questões mundanas, com aquilo que ela acha que deve resolver. Ela está inquieta, ela está preocupada com muitas coisas. Esse tipo de ansiedade, segundo Jesus, é irracional. Não faz sentido. Viver ansioso é tipo viver uma esquizofrenia existencial. Essa é a realidade, gente. Estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nem vão acontecer. Nós sofremos desnecessariamente. As pessoas se preocupam mais com o imaginário do que com o que é real. A ansiedade, ela é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Ela tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias. Pasmem, tem muita gente que pensa assim, não, pelo menos a ansiedade me leva a orar. Mas não seria melhor ficar de joelhos antes? Antes da aflição bater a sua porta, você já está de joelhos diante de Deus, do que esperar o problema te levar para esse lugar. Tem gente que quando me manda uma mensagem assim, fala aí, Léo, tudo bem? Eu já sei, lá vem problema. Por que será?
Alguém sugere? Por que será que eu imagino assim, lá vem problema? Porque essa pessoa só me procura na hora do problema. Ela só me manda mensagem quando tem um BO. Imagina Deus. Imagina quantas pessoas só se colocam de joelho quando tem um problema. Quando tem algo de errado. Com facilidade ela vai orar. Isso está errado. Bela amizade, né? Bom, na sequência, Jesus ele nos leva a observar a natureza. Versículo 26, ele fala assim: observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Tem um livro americano chamado Todas as Aves da Bíblia, lá de 1959. E o seu autor, ele faz um catálogo ali de todas as aves citadas nas Escrituras. E é interessante que quando ele vai falar dessa região ali onde Jesus está proferindo esse sermão, né, naquela região montanhosa, ela era conhecida como a encruzilhada das aves migratórias. Ou seja, era bem provável que quando Jesus estivesse liberando esse sermão, tivesse um bando de aves passando ali por cima dele. Então é exatamente por isso que ele faz esse comunicado, ele as utiliza como exemplo. Ele diz: os pássaros não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, eles são alimentados e conservados pelo Criador. Entendam que não é uma palavra que estimula a ociosidade. O cuidado, né, a Bíblia, ela aprova o trabalho previdente da formiga, por exemplo. Então não é uma palavra contra a ociosidade. As próprias aves adultas, elas lutam pela vida, elas não ficam quietinhas ali nos galhos enquanto a vida passa, esperando uma comida cair no seu bico. Não, ela vai atrás, ela pega vermes, insetos, elas constroem seus ninhos, elas ensinam os pássaros a voar. Elas trabalham. Então, assim, por que utilizá-las como exemplo, então? Porque elas não estão obstinadas. Quando as aves elas estão trabalhando, elas estão fazendo aquilo que elas foram criadas para fazer. Deus as criou assim. Já conosco é diferente. Somos nós, não as aves, que não só semeamos, mas colhemos, ajuntamos em depósitos e mais. Enquanto fazemos essas coisas, nós somos dominados por terríveis sentimentos, pressentimentos, medo, ganância. O problema somos nós, desconsiderando em grande escala as promessas de Cristo para nós. Nós preferimos confiar na nossa capacidade de gerenciamento do que confiar no Criador de todas as coisas. O pecado nos leva para esse lugar. Enquanto as aves elas vivem despreocupadamente, os homens são dominados pela aflição. Você nunca vai ver um pássaro num psicólogo. Porque ele está ocupado fazendo apenas aquilo que ele foi criado para fazer. Jesus ele está dizendo, as aves elas não podem planejar o seu futuro. Mesmo assim elas não se preocupam. Nós, seres humanos dotados de inteligência, de modo que podemos até pensar sobre o futuro e conhecer o futuro através da palavra que aponta como algo maravilhoso, não faz sentido sermos dominados pela ansiedade. Se Deus cuida das aves, não vai cuidar de nós que temos muito mais valor que elas? No primeiro século, era muito óbvio que o ser humano ele tinha mais valor do que os animais. Até um ímpio entendia isso muito bem. Não, o ser humano é
diferente, ele tem mais valor. Hoje, na cultura que nós vivemos, não é uma tarefa mais tão simples assim como na época de Jesus. A nossa cultura tão invertida valoriza mais pets do que embriões humanos. A morte de um animal muitas vezes causa mais comoção do que um aborto. Esses são os dias que nós vivemos. Então, creiam que é um desafio muito maior falar sobre isso até do que no próprio tempo de Jesus, que era mais fácil explicar o valor da humanidade. Hoje é mais difícil. Hoje pessoas estão mais preocupadas em preservar ovos de tartaruga do que vidas. Nosso Deus, tão grande que cuida dos mais simples, como os animais, certamente não vai deixar de cuidar de você. Esse é o ponto. E nós precisamos descansar nessa verdade. Nós precisamos compreender que isso é real e podemos descansar. Só para ficar registrado, gente, o que Jesus está proibindo não é a previdência, mas é uma preocupação ansiosa. Essa é inútil. Lembra lá da exortação de Paulo, Filipenses 4:6? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Pedro também exorta, 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Onde começa a ansiedade, aí termina a fé. A ansiedade, ela tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas temporais. Isso significa que um crente nunca vai passar fome, gente? Pessoas morrem de fome. Animais morrem de fome. Mas quem nos sustenta é Deus. É isso que nós precisamos entender. O que Jesus está dizendo é, enquanto for a vontade de Deus que vivamos, viveremos. Como disse George Whitefield, ele fala que somos imortais até que a nossa obra esteja concluída. Ninguém vai morrer antes da hora. Por que você se preocupa? Por que você não confia? Por que você não descansa? Veja com nitidez Jesus afirmando exatamente isso na sequência, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está utilizando uma unidade de medida. Um côvado era algo equivalente à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Algo ali próximo de uns 50 centímetros. Então, vamos supor que um ano de vida seja equivalente a 10 quilômetros. Aí o que Jesus está dizendo assim é, cara, você não pode acrescentar isso aqui, ó. Você não tem esse poder. Ninguém pode dilatar a existência. Pelo contrário, eu já vi muita gente pensando em prolongar a sua vida e encurtar. Vivendo loucamente, como se, vivendo daquela forma, ela estivesse vivendo mais. E aí no final viveu menos. Ou até mesmo buscando cirurgias, remédios, coisas que pudessem talvez ali prolongar a sua vida. Mas que, na verdade, não cumpriam aquilo que era prometido. Deixa eu te contar uma coisa, utilizando as palavras de Martin Lloyd-Jones. Ele fala que ele falou, que o conhecimento e a habilidade médica não podem prolongar a vida. Achamos que podem, mas isso é porque não sabemos. Essas coisas são todas determinadas por Deus. E, portanto, até mesmo os médicos ficam frequentemente perplexos e frustrados. 2 pacientes
que parecem estar na mesma condição recebem tratamento idêntico. Um se recupera e o outro morre. A única coisa que pode acontecer, meus amigos, é os médicos e remédios serem usados por Deus para nos prover aquilo que Ele mesmo determinou. Como disse John Piper, o homem não pode fazer nada, exceto o que a misericordiosa providência de Deus determina. Então, quando estamos ansiosos, nós estamos brigando com Deus. Teimosos, puxando para nós as rédeas da vida. A ansiedade nos leva a perder a alegria hoje por causa do medo do amanhã. Uma vida saudável se vive um dia de cada vez. Planejamos sim o futuro, mas não vivemos ansiosos por causa dele. Se preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se a nossa força ela é roubada hoje por alguma coisa, nós estaremos ainda mais fracos amanhã. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês estão comigo? Vamos lá para o próximo versículo, então, 28. Fala, Dom Duco. Falou, viu? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Jesus ele volta então para outro exemplo da natureza. Olhem para o campo cheio de belas flores. Vejam como elas crescem, elas não trabalham para isso. Deus provê o crescimento e elas ficam lindas. E aí no versículo 29 ele continua: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Até a roupa mais fina de Salomão, na melhor das hipóteses, era apenas uma imitação e um derivado do que a natureza produz naturalmente, que vem das mãos do Criador, ela não se esforça para isso. Talvez aí na etiqueta da sua camisa esteja escrito assim, 100% algodão. Mas ela não é o algodão. Existe um processo que ele precisa passar para que ela possa se tornar essa camiseta linda que você está vestindo. Mas os campos são vestidos naturalmente por ele. Os campos são muito mais belos do que as nossas roupas. Por mais magnífico que fosse o vestuário de Salomão, ele não era nem de perto tão lindo quanto as cores sutis e belas que iam brotando naturalmente pelo caminho. Não era. E aí Jesus ele continua dizendo no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Seguindo o exemplo do algodão, Jesus ele está falando assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vira camiseta de saudades eternas, ele não vai fazer muito mais por você? Como diria o Davi, miserável. Sabe o que é um homem de pequena fé? É um homem que não confia em Jesus, que não confia nas suas palavras, que vem para a igreja, que lê a Bíblia semana após semana, mas não é mudado, o seu coração não é mudado, o seu coração não se torna confiante. É alguém que não consegue descansar, porque está vivendo achando que pode fazer alguma coisa, enquanto na verdade a palavra nos orienta a colocar nossa dependência em Deus. Confiar em Deus,
viver debaixo das palavras de Deus, obedecer a Deus e descansar e deitar no travesseiro de noite e dormir, porque sabe que existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que cuida de você, e Ele é o seu Pai, Ele te adotou. E aí Jesus está falando, por que tu não descansa, cara? Homem de pequena fé. Se Jesus diz que não há necessidade de ficarmos preocupados, então não precisamos nos preocupar. Esse é o ponto final da questão. A fé é o antídoto para a ansiedade. Você só precisa crer que Deus nos conhece e nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele conhece as nossas necessidades. Nele vivemos e existimos. Ele é o Criador e sustentador da vida. Ele é o provedor. Você crê nisso? Então Jesus está dizendo para você, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está repetindo, porém elevando o nível ao mesmo tempo. Não é só para se livrar da preocupação, é tipo, nem começa. Nem começa, cara. Não é só evitar a ansiedade, mas não dê nem o primeiro passo em direção a ela. A ansiedade, ela não é cristã. Ela nasce no ventre da incredulidade. É pecado. Hernando Dias Lopes, ele faz uma provocação interessante em seu comentário. Ele fala assim, presta atenção nisso, gente. Como podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e ter ansiedade. Peter Marshall diz que as úlceras não deveriam se tornar o emblema da nossa fé, mas geralmente elas se tornam. E aí no versículo 32, Jesus continua dizendo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E os gentios aqui, eles representam aqueles que não conhecem o Pai Celestial. Preocupação com comida, com bebida e vestes é coisa de quem não é filho. Filhos que conhecem o Pai, descansa no cuidado dele, na providência dele. Quem não é filho, descansa o coração na preocupação com coisas materiais. São ignorantes. Filhos confiam e não têm medo, pois conhecem o amor do Pai. E para entender isso, você só precisa ser pai ou filho. Aqui, ó. Tá preocupado com alguma coisa, Dani, para esse dia? Ou tá de boa? Ah lá, tá de boa. Nada abala ele, porque ele está no colo do pai dele, cara. Ele tem um pai, ele tem alguém que cuida, ele tem alguém que provê, ele tem alguém que, sabe, que vai dar comida para ele. Todo dia, ele sabe, vai dar a hora do almoço e a comidinha dele vai estar lá. Não vai passar frio, cara. Se ele tiver que tirar a roupa dele para vesti-lo, para ele não sentir frio à noite, ele vai tirar. Ele pode confiar, ele pode dormir tranquilo a noite inteira. Por quê? Porque ele sabe que tem um pai.
Então, às vezes, o que rouba o nosso descanso é não acreditarmos nas palavras de Jesus. É não compreendermos o que o Evangelho aponta para nós. Nós temos um Pai. E Ele cuida de nós. E Ele nos ama. E Ele deu o próprio Filho para nos salvar. O que Ele não vai fazer, cara? Um pai que está disposto a dar o seu próprio filho para salvar você. Não, olha para você. Olha para quem você é. Olha para a sua vida. Dá o filho por você, cara. Como não confiar nesse Deus? Como não descansar no cuidado desse Deus? O que deveríamos temer se nós temos um Deus e Pai que se chama primeiro e último? John Piper, ele teve um professor na faculdade de literatura chamado Clyde Colby. E ele deu uma aula sobre, olha o tema da aula, o despertamento de admiração com a glória estranha das coisas comuns. Quer que eu repita? O despertamento de admiração com a glória estranha das coisas comuns. Vai ficar mais claro. Ele termina essa aula com 10 resoluções. Sabe o que é uma resolução? É o que você planeja fazer, né? Tipo, tem as 100 resoluções de Jonathan Edwards, né? Ele tem um livro lá com as resoluções dele. Eu não sei se são 100, mas são muitas. É o quê? Final do ano é muito comum, né? Você faz vários planos ali. Não, ano que vem eu vou para academia. Ano que vem eu vou tal, não sei o quê. Ano que vem, né, Alamo? Para academia, Alamo deve estar cansado de ouvir. Só que muitas resoluções, às vezes as pessoas fazem e não. Então você já sabe o que é a resolução, né? E aí ele traz 10 resoluções no final dessa aula que ele chama de saúde mental. E John Piper, ele cita 2 dessas resoluções no seu livro Providência. Eu queria compartilhar com vocês. A primeira é: abrirei meus olhos e ouvidos uma vez por dia. Simplesmente contemplarei uma árvore, uma flor, uma nuvem ou uma pessoa. E não me preocuparei de maneira alguma em perguntar o que são. Apenas me alegrarei com o fato de que são. E lhes atribuirei com alegria o mistério do que C.S. Lewis chama sua existência divina, mágica, aterrorizante, extasiante. Ele está dizendo que todos os dias ele vai abrir os seus olhos e ele vai ver alguma coisa, uma pessoa, uma árvore, uma nuvem, e ele não vai se preocupar com o que é, sabe? Como que, sabe? Não, ele só vai ficar aterrorizado. Ele assumiu o compromisso de se vislumbrar todos os dias, olhar e ficar extasiado. Uau! Olhar para as nuvens e, como assim? Olhar para uma pessoa e falar, uau! Nossa! E aí a segunda é assim: ainda que eu esteja errado, apostarei minha vida na admissão de que este mundo não é idiota, nem administrado por um senhorio ausente. Ao contrário, admitirei que hoje, neste dia, alguma pincelada está sendo acrescentada à pintura cósmica que em seu devido tempo entenderei com alegria como uma pincelada feita pelo arquiteto que se chama Alfa e Ômega. Já parou para pensar como é lindo saber que nós temos um Deus que todas as manhãs pinta um nascer de sol diferente, um fim de tarde, as cores variam, a beleza não acaba. Tem beleza na chuva, tem beleza no sol, tem beleza nas nuvens. Deus nunca cansa de fazer isso, e de novo,
e de novo, e de novo, e de novo. O que nos falta muitas vezes é aprender a apreciar. Agora deixa eu te falar algo ainda mais absurdo. Deus, ele não está fazendo de novo e de novo um sol a cada manhã. Deus não para de fazer o sol nascer em cada lugar do mundo, todos os instantes, todos os segundos, todos os minutos. Agora mesmo o sol está nascendo em algum lugar nessa terra. E ele continua fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E ele não se cansa, ele vem fazendo isso há séculos. E ele não para nem por um segundo. E ele está fazendo agora mesmo uma aurora linda. Mesmo que o dia esteja nublado, mesmo que as nuvens escondam, ele está fazendo uma aurora linda. Esse é o nosso Deus. E não é algo cansativo, monótono. Não, não é isso. Ele ama fazer isso. Ele ama revelar a sua grandeza através dos céus. Os céus proclamam. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos agora mesmo. Em todo o mundo. Para pensar nisso. Que cuidado é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Detalhista, amoroso. Revela a sua glória através do belo. Deus deseja que a nossa alma exulte nessas verdades. O convite de Deus é: venha e entre no mundo onde eu sou o centro. Vem. Vem viver Corandel. E é isso que Jesus vai falar na sequência, versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui nós temos um contraste. Os gentios, eles buscam desesperadamente por comida, por bebida, por roupa, mas os seguidores de Cristo, eles buscam, antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o cerne do assunto. Não é sobre deixar de buscar as coisas do mundo simplesmente, mas é sobre substituir essa busca por algo superior. Sinclair Ferguson, ele diz que a ansiedade nunca pode ser curada enquanto obtemos mais do que já temos. Muitas pessoas cometem esse erro fatal. A ansiedade só pode ser curada pela certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas pelo nosso Rei. Por essa razão, a maior motivação em nossa vida deveria ser viver sob a autoridade do Rei e ver seu reino propagado de todas as formas possíveis, moral, social e geograficamente, bem como pessoal, interna e espiritualmente. Por que deveríamos estar ansiosos quando nós entendemos quem Deus é e sabemos que Ele está governando todas as coisas? Deus, Ele nos dá de presente acesso ao seu reino e à sua justiça. São dons que Ele mesmo nos dá. A chave para evitar a ansiedade é fazer o reino de Deus a sua prioridade. É assim que você evita a ansiedade. E com base em tudo que Jesus vem falando até agora, a conclusão é, no versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia
o seu próprio mal. Então, encher-se de ansiedade pelo dia de amanhã é inútil. A única maneira de prover para o amanhã, sem ao mesmo tempo se preocupar, é cuidar para que hoje você obedeça à exortação do versículo 33. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se preocupar com o amanhã é errôneo, é irracional, gente. Deus, Ele te deu hoje. Entenda isso. Deus, Ele te deu hoje. O melhor que você pode fazer é ser grato e fazer o que Ele te pede hoje. Deixa o amanhã em repouso. Deixa o amanhã em stand-by. Deixa que Ele se preocupa por Ele mesmo. Jesus, nesse final, se você perceber no detalhe, mostra o versículo para mim, por favor, 34. Ele está dizendo com humor, cara. Ele está dizendo com uma pitada de humor, assim, pô, cara, deixa o amanhã quietinho. Deixa que o amanhã cuida dele mesmo. Dudu falou aqui no meu ouvido, o amanhã a Deus pertence. Deixa que o amanhã vai trazer os problemas dele. Deixa ele quietinho hoje. Lide com os problemas de cada estação, porque eles virão. Mas não se preocupe com eles ainda. Porque a força que Deus está te dando para resolver os problemas de hoje, Ele vai te dar amanhã para resolver os problemas de amanhã. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. E o versículo-chave dessa palavra, poderia dizer até do próprio Sermão do Monte, é o versículo 33. Eu queria falar mais uma vez. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É aquele velho clichê. Enquanto cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Isso não é uma dica, tá? É uma promessa. Você entendeu isso? Isso não é uma dica, é uma promessa. Só quem vive isso diariamente sabe qual é o privilégio de descansar nessa promessa. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus, não os nossos, devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Buscar o reino de Deus é um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. Os incrédulos, eles não podem fazer isso e nem o querem. Os incrédulos, o que eles estão buscando são os benefícios que Deus pode dar. Mas eles não buscam o reino. Eles insistem em fugir de Deus o tempo todo. Eles querem os benefícios, não Deus. A busca pelo reino de Deus, ela não começa até que nós o encontremos por intermédio da conversão. É aí que começa a busca pelo reino de Deus. A partir do dia da conversão, sim, toda a nossa vida ela deve ser definida pela busca do reino de Deus e sua justiça. Essa passa a ser a nossa prioridade. Como eu falei anteriormente, corandel, uma vida diante de Deus. Pessoas ansiosas, elas pensam sobre a vida fora da teologia. Elas pensam sobre a vida longe de Deus. O erro delas não é baixa autoestima, mas é que
em todos os seus pensamentos não há espaço para Deus. Esse é o ponto. A conquista sobre a ansiedade, ela só se dará quando a pessoa ansiosa novamente priorizar o Senhor. Que através dessas palavras e pelas misericórdias de Deus, você seja curado da ansiedade definitivamente. Decidindo hoje mesmo, pelo poder do Espírito, viver uma vida inteirinha de confiança e descanso diante do trono da graça. Deus abençoe a todos. Amém?